Bem, vamos fazer então a correção dessa lista aqui, ó. É o correto, é a A07D, né? Que é referente a vários selects aí. Bom, o primeiro caso, ele fala aqui, né? Crie uma select que mostre a data atual, especificando 3 formatações diferentes. Dê o apelido para cada uma das colunas. Então, nesse caso aqui, a gente poderia fazer dessa forma, né? Esse primeiro, né? Aqui ele pede então para a gente mostrar a data atual, que seria aqui no nosso caso sysdate. E a gente poderia estar fazendo a especificação de 3 formas diferentes. Nesse caso aqui, ó, eu fiz o que? A escolha de 3 formatações. O primeiro mais simples, mês, dia e ano, né? O segundo, mês, dia e ano, também aqui acrescentando hora, minutos e segundo, o horário no formato de 24 horas. E o terceiro aqui, dia, mês e ano. Só que o mês e ano aqui, eles vão para o quê? Para o formato extenso. Então, realmente o Oracle vai pegar e vai escrever para a gente. Tá? Como a gente tem que fazer uma formatação, a gente precisa utilizar o tochar, correto? Ele é um tipo data e estamos formatando para esses determinados formatos aqui. E aí com as suas, cada um com as suas determinados nomes de coluna. Então, ó, se a gente rodar esse cara aqui, correto? Ó, o primeiro somente o dia, mês e ano. O segundo o mês, dia e ano, só que agora com o que? Hora, minuto e segundo, formato, né, ó, de 24 horas. E depois, por extenso, né, ó, 10 de abril de 2017. Ok? Então, esse seria a correção do primeiro exercício aí. O segundo, ele fala o quê? Cria uma select que mostre o código, nome e sobrenome, salário, salário mais 10%, salário mais 20%, com seus devidos apelidos, para que os gerentes tenham uma melhor noção de qual porcentagem irá aumentar. Bom, aqui então a primeira coisa é fazer o básico, né? O código, nome, sobrenome e salário, né? Que já vai estar tudo na tabela lá em Employees. Depois a gente vai fazer o quê? Salário mais 10% e salário mais 20%. A gente pode então resolver dessa maneira aqui, né? Ó. Select, né? Employee ID, first name e last name, todos com seus determinados apelidos, salary. Aí, salary mais 1.1 quer dizer o quê? É o aumento dos 20%, dos 10%. Salary vezes 1.2 seria o quê? O salário mais um aumento de 20%. E aí aqui a gente colocou que os devidos apelidos, salário 10%, salário 20%. Correto? Então aqui, ó, selecionando, né, e executando. Bom, a primeira coluna ali me mostra o que? Um salário atual do funcionário. E aqui ele vai me mostrar o que? Como se fosse a simulação, né? De um aumento de 10%, quanto ficaria, e de um aumento de 20%, quanto ficaria. Correto? Se a gente quiser tirar a prova disso daqui, então a gente pode pegar e realmente calcular para tirarmos as dúvidas. Bom, nesse caso aqui então, ó, vamos pegar esses 4.800. 4.800 vezes 10 dividido por 100. Dá o que? 480. Então 4.800, 10%, 480, mais 4.800, 5.280. 5.280. Então 20% dos 4.800. 4.800 vezes 20 dividido por 100. Correto? Dá 960. 4.800 mais 960 mais 4.800, 5.760. 5.760. Então ele já está fazendo o cálculo aqui para a gente, né? De 10 e 20% aí dos salários que o funcionário tem. Dessa forma a gente consegue resolver também. Dessa forma a gente consegue resolver o segundo exercício. Ok? O terceiro aqui, ó. Cria uma select que mostre o código, nome e sobrenome,
Salário, salário mais 10%, com o apelido de novo salário. Diferença entre o salário e o novo salário, com o apelido de diferença de salário, da tabela de funcionários. Dê para cada coluna seus devidos apelidos. Então, dessa forma aqui, basicamente, a gente tem a mesma solução aí, né? Só que aqui ele pede o que? A diferença. Ou seja, então aqui a gente está pegando os dados básicos, ID, first name, last name e salary, né? Seus devidos apelidos. E aqui, ó, salário vezes 1.1 já é o salário com os 10%. Salary vezes 0.1 é somente a diferença de salário, correto? Então aqui, ó, não estou multiplicando por 1, só estou multiplicando por 0.1, que seria somente os 10%. Tá? Então aqui, ó, com diferença de salário sendo o apelido da coluna aí. Ok? Ó? Então, dessa forma que a gente tem o salário, o novo salário, e a gente tem aqui a diferença. Correto? Ó, salário, novo salário, e aqui a diferença. 6.600 menos 6.000 vai dar os 600. 5.280 menos 4.800 vai dar o quê? Os 480. E assim por diante. Ok? Dessa forma a gente resolve então o terceiro exercício aqui da lista. O quarto seria o quê? Cria uma lista que mostre o nome e sobrenome concatenados, somente a primeira letra maiúscula e o resto minúsculo. Certo? Então a gente concatena e mostra somente a primeira maiúscula e o resto minúsculo. O tamanho, então aqui seria a quantidade de caracteres do nome e sobrenome concatenados de todos os funcionários que estejam entre as letras A e J, que seriam somente as letras iniciais. Dê os devidos apelidos para cada coluna e a quantidade de caracteres totais que seja maior que 10. Então aqui a gente tem duas condições, né? A primeira condição seria aqui, ó, os sobrenomes. Precisam estar entre A e J. E a quantidade de caracteres precisa ser maior do que 10. Então aqui a gente vai utilizar algumas funçõezinhas aí do PL. Né? Bom, aqui a gente tem então, ó, a primeira parte é fazer a concatenação do nome e sobrenome. Ó. Como ele quer o primeiro caractere, né, maiúsculo, eu estou utilizando aqui o initcap. Tá? Então é ele que está fazendo aí essa parte de maiúsculo e minúsculo. Depois ele fala o quê? Que ele quer a quantidade total de caracteres. Para isso a gente tem que utilizar o len. Certo? Length, então o que ele faz aqui? Ó? Como isso está sendo concatenado primeiro, ele vai contar todos os caracteres, inclusive o espaço em branco aqui entre o primeiro e o segundo nome, né? O primeiro e o último nome. E aí ele vai fazer o quê? Fazer uma contagem de quantos caracteres tem isso. E aí ele tem o quê? Ó? Onde o sub-str seja o sub-str da posição 1 e um caractere, ou seja, a primeira posição esteja entre A e J, tá? E aí faltou mais uma condição ainda, né? Ó. And esse cara aqui, ó, o length do first name e do last name seja maior do que 10, que é o que ele fala aqui, ó, seja maior do que 10. Correto? Então, o nosso comando inteiro fica mais ou menos assim. Beleza, vamos tentar pegar e rodar ele aqui. Ó. Ok? Precisaria ter nome, né? Que ele fala aqui, dê os apelidos para cada coluna. As nome completo. As total carac. Já temos aqui então os dois nomes, né? Nome completo ali, ó, Sander Ant, Mozart Atson, né? David Austin. Só que o que ele está fazendo aqui, né? Ó, não era para ser entre A e J somente, né? E aqui ele não está com S, com M, certo? O que ele está filtrando aqui, ó, na verdade é o last name. Então seria esse cara aqui, ó, né? Que estaria dentro do AJ, tá?
Tem que tomar só um pouquinho de cuidado nessa parte aí. Realmente, o last name, todos eles vão estar entre A e J. Ó. Então, aqui ele não furou não, né? G, H e J, ó, H, certo? J. Então, realmente está valendo, certo? E a quantidade de caracteres, ele tem que ser sempre o quê? Maior do que 10. Ele pegou 11, 14, 12, 15, 14. Ó. Então, também está valendo aqui. Então, dessa forma a gente resolve o quarto exercício aí. Ok? Bom, o quinto seria o quê? Cria uma lista que mostre o nome, a primeira letra minúscula, o resto minúsculo. A primeira letra minúscula e o resto maiúscula. Aqui a gente já não vai conseguir utilizar quem? O initcap, né? O initcap mostra a primeira maiúscula. Nesse caso ele quer o contrário. Sobrenome, todas as caracteres maiúsculos. De todos os funcionários que os sobrenomes sejam um parâmetro que o usuário escolher. O usuário irá digitar a letra inicial do sobrenome do funcionário, dê os devidos apelidos. Então isso daqui a gente vai fazer com aquelas variáveis lá. Né? Para quê? Para que o usuário digite, né? No caso aqui, a primeira letra do sobrenome que ele está falando aqui. Né? Para resolver esse cara então. O 5, a gente pode resolver isso assim. Aqui a gente vai ter que mudar, né? Ó, a primeira letra minúscula e o resto maiúscula. E depois sobrenome maiúsculo. Sobrenome tudo bem, mas o nome a gente não vai conseguir fazer desse jeito. Tá? Então a gente vai ter que resolver com o mesmo recurso que a gente fez aqui, ó. Sub-str de 1,1. O que é esse 1,1? Um caractere, quantidade 1. Aliás, posição 1, quantidade 1. E a gente vai estar pegando, na verdade, o first name, não o last name. Né? As, nome. As ainda não precisa, que a gente vai dar um apelido total depois. Bom, isso a gente está pegando o primeiro caractere. Esse primeiro caractere, ele tem que estar o quê? Minúsculo, né? Então, a gente pode pegar e transformar em lower isso daqui. Agora a gente vai concatenar pipe, certo? E agora aqui, mais uma vez, com algum espaço aqui, pipe. Agora, a partir do segundo caractere para frente, tudo em maiúsculo, né? Então, a gente vai pegar o quê? Mais uma vez o substr. E esse substr ele vai começar na posição 2. Quantas posições? O certo seria a gente ver a quantidade total de caracteres que tem esse campo. Tá? Eu vou deixar sem o parâmetro, vou fazer um teste aqui para ver se o Oracle consegue. E esse segundo aqui seria o que? Né? Tudo minúsculo, tudo maiúsculo. Se a gente quer tudo maiúsculo, aí a gente precisa utilizar o upper. Então a gente está concatenando isso daqui, ó. O primeiro caractere do nome minúsculo e o segundo, a partir do segundo tudo maiúsculo. Eu vou colocar um apelido desse cara aqui, total, de as nome, né? Depois ele quer o quê? Né? De todos os funcionários que o sobrenome seja um parâmetro. Para a gente poder fazer parâmetro, a gente pode fazer dessa forma aqui, ó, no SQL Developer, né? Nós já colocamos ele entre aspas. Por quê? Porque o nosso parâmetro ele já vai ser um caractere, então aqui a gente já prepara ele. E comercial é justamente para quê? Para ele abrir, na hora de a gente executar, ele abrir aquela caixinha de parâmetro para a gente. Tá? E nós estamos pegando somente o que? Primeiro caractere, né? Desde a primeira posição, um único caractere. Essa daqui seria a quantidade. Né? Então, nosso last name, né? O usuário irá digitar a letra inicial do sobrenome do funcionário. Vamos pegar e vamos tentar executar esse select aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Deixar esse cara. Bom, ele aparece aqui, ó. Enter value last name. Eu vou pegar um last name aqui, ó, com J, tá?
J, ok. Ó, o primeiro caractere C, Charles. Então na verdade, pessoal, aqui eu bobiei, ó. Como eu não estou concatenando nome e sobrenome, eu não preciso. Na verdade, é a concatenação do nome só, né? Vamos lá, agora executando novamente. Tá, então aqui J. Charles e Vance. A gente, na verdade, está mostrando o quê? A gente está mostrando o first name, mas a nossa condição last name é que está sendo colocada aqui no where. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o last name justamente só para vocês verem, mas o exercício não precisaria ser assim, tá? Ó, last name, tá? Então, executando ele mais uma vez, vocês vão ver que ele vai estar filtrando pelo sobrenome. Então, ó, tal do J que a gente colocou. Ó, Johnson e Jones. Esses caras aqui, eles começam com J, ó. Tá? Mas como ele estava mostrando somente o first name, né? Que agora ele está obedecendo certinho, ó, C minúsculo, V minúsculo. O resto do maiúsculo, né? Dava a impressão que ele estava filtrando errado, mas não está não. Correto? Dessa forma a gente consegue resolver o nosso exercício 5. O 6. Cria uma select que mostre o código sobrenome, data de admissão e o número de meses que um funcionário encontra-se empregado. Ordene pelo número de meses que o empregado encontra-se empregado, do empregado mais velho para o mais novo. Tempo em meses. Considere o tempo de admissão até a data atual para se calcular esses números de meses. Bom, para a gente resolver esse cara, então, a gente vai precisar de um comando que faça o quê? O cálculo dos meses, né? Então, isso daqui resolveria para a gente. Select Employee ID, Last Name e Hire Date. Esse Hire Date aqui, ó, na verdade, é o quê? É a nossa data de admissão. Quem faz esse cálculo em meses seria esse comando aqui, ó, Months Between, né? Desde a data de hoje até a data do que ele foi contratado. Então, ele vai fazer uma data menos a outra aqui e transformar em meses. Obviamente, essa quantidade aí, ela vai dar quebrado. Por quê? Porque a gente não está no mês certinho. Tal. Então, vai ter dízimo aí, vai ter decimais. Então, o que a gente está fazendo é um trunque. Só para ele pegar o que? A parte inteira da diferença dos meses entre o mês, a data a data que o cara entrou na empresa, né, a data de admissão e até a data de hoje, tá? E depois a gente quer fazer o que? Ordenar por ordem decrescente justamente esses meses. Lembrando que é o seguinte, né, como o order by na execução do select é o último comando a ser executado, ele já reconhece quem? Ele já reconhece o apelido. Então, em vez de eu ter colocado simplesmente aqui a minha expressão inteira, eu utilizei, ó, justamente o apelido, tá? Ó. Então aqui é possível estar fazendo essa utilização. Eu vou pegar e vou fazer o que? Executar aqui, ó. Beleza? Então, desde a data de hoje, né, ó, até a data de hoje, mas desde 13/1/2001, nós temos 194 meses. Esse basicamente é o nosso funcionário mais velho. Desde o dia 7/12/2002 até hoje, nós temos 172 meses. E assim sucessivamente. O order by, ó, ele pegou e ordenou para a gente. O último funcionário, teste, é o que tem mais de recente aqui, ó, 2 meses. Correto? Dessa forma a gente consegue resolver então o exercício 6. O 7. Cria uma select que mostre o código, nome, salário, valor do PRL, obtido dos funcionários. O valor do PLR é de 5% do valor do salário anual mais o 13º dos funcionários, que estão mais de 2 anos na empresa. Funcionário com menos tempo de casa não tem valor de PLR, ou seja, o valor é zero. Dê os devidos apelidos para cada coluna. Bom, então aqui no 7 a gente vai precisar fazer uma conta, né? Ó. O que a gente tem aqui? Employee ID, First Name e Salary. Agora aqui, ó, qual seria essa conta? Bom, uma das primeiras coisas é o que? Ver se realmente esse funcionário tem mais que 24 meses ou 2 anos.
Para isso, eu estou utilizando o que? O Months Between novamente. Ó. Se esse cara aqui ele for maior do que 24 meses, no caso aqui, né? É sinal que tem mais 2 anos. Então o salário é vezes 13 vezes 5 dividido por 100. Por que o salário vezes 13? É o salário anual mais o 13º. Então eu já multiplico por 13 direto aqui. Multiplico por 5 e tudo isso divido por 100. Seria 5% aqui então nesse caso. Isso daqui, o resultado disso, o que acontece, vai ser para o campo PLR. Bom, e se não for nada disso? É zero. O cara não tem direito ao PLR. Tá? Fazendo esse select aqui então, ó, executando. O que aconteceu aqui? O S não foi selecionado. Então, vamos novamente. Executa. Agora sim, ó. O PLR do funcionário é de 5.850, 3.900. Correto, que daria aquela conta que a gente fez lá em cima. Ok? Então isso resolveria o nosso exercício 7. O 8. Crie uma select e mostre o código, sobrenome, a primeira letra do nome, concatenando sem espaço com sobrenome. A primeira letra do nome, concatenando sem espaço com sobrenome. Né? Salário, formato para ser exibido com a moeda corrente, com 8 casas para inteiros e 2 decimais, com o caractere vírgula como separador decimal. Beleza. Então aqui, ó, mais uma vez a gente vai precisar o quê? Formatar string, né? O que a gente tem aqui então? Um select que mostra o código. Sobrenome é a primeira letra do nome. Sobrenome está aqui, ó. Primeira letra do nome, esse cara aqui, ó. Né? A gente está pegando o quê? Simplesmente o first name, desde a primeira casa, quantidade de casas 1. E ele está fazendo o quê? A concatenação. Olha o comando aqui, ó, concat. Fazendo a concatenação das duas strings. Tá? Depois o que? O salário. O salário ele precisa exibir a moeda corrente, que seria isso daqui. Seriam 8 casas para inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 2 casas para decimais, 1, 2. Símbolo D, como se fosse o que? O meu separador decimal, né? Que está aqui. Certo? Executando esse cara aqui. Legal, ó. King S, Dehan L, Ronald A, Ernest B. Ó, então tudo está aqui, ó, certo? Seus sobrenomes com seus devidos primeiros caracteres de nome. Ele fala para pôr também o que aqui? Aqui ele não fala para pôr apelido, né? Então vamos deixar assim mesmo. E mais uma vez, ó, separador de casas decimais, vírgula, moeda corrente R cifrão. Ok? Resolvemos então o exercício 8. O 9. Faça um select que mostre o código, nome, data de admissão, data da revisão salarial dos funcionários, data por extenso da revisão. A data da revisão do salário é a primeira segunda-feira após 3 meses de admissão do funcionário. Dê os devidos apelidos para cada coluna. Bom, o 9 aqui a gente vai precisar mexer com as funções de data, né? Ó. Então a gente está pegando aqui o Employee ID, que é o código, nome, first name, data de admissão, hire date. Ele quer o que? A revisão salarial. Então a revisão salarial é a primeira segunda-feira após 3 meses. O que a gente está fazendo aqui? Ó, adicionando 3 meses, certo? No hire date. Então add months de hire date passando para o parâmetro 3, que são o número de meses. Nós queremos a primeira segunda-feira desse cara. Para a gente pegar a primeira segunda-feira, depois que a gente tem o retorno dessa data, nós aplicamos o next day. 2 por quê? Porque 2 corresponde à segunda. 1 domingo, 2 segunda, 3 terça e assim sucessivamente. E ele quer que essa data ainda seja escrita por extenso. Então, ó, nós utilizamos um to char aqui. Aí o to char ele fez o quê?
formatou justamente para que fique com a escrita por extenso, tá? Então, rodando essa select aqui, ó, 9, nós temos esse resultado. Steven, data de admissão, 22 de setembro de 2013. 2003, né? No caso aqui, para ele poder fazer a revisão salarial. Correto? Isso resolve-se o exercício 9. O 10. Faça uma select que mostre o nome e comissão dos funcionários. Para os funcionários que não ganham comissão, deverá aparecer a informação sem comissão. Dê os devidos apelidos para cada coluna. Bom, a gente pode fazer então mais uma vez, dentro lá da tabela Employees, né? Aqui nesse caso, ó, a gente está dando o quê? Código, nome e a comissão dos funcionários. A comissão do funcionário, ele fica nesse campo aqui, ó, Commission PCT, certo? Eu estou fazendo aqui um NVL de 0. Por quê? Porque tem muito campo com nulo nesse cara aqui, ó. Se eu for dar um select asterisco com employees, a gente pode ver. Employees. Select. Correto? Então, ó, vamos pegar só o Commission PCT, que seria o campo específico que a gente está procurando. Opa. Ó como tem nulo aqui, correto? E tem alguns valores aí com 0,1, 0,15, tá? Mas tem bastante com nulo. Então o que eu estou fazendo aqui? O NVL está tratando esse nulo. Ó, se o Commission PCT é nulo, substitua por 0. Aí eu estou fazendo aqui, ó, se é 0 é sinal que ele não tem comissão. When 0, then, sem comissão, certo? Se não, a gente está fazendo o quê? Simplesmente passando o Commission PCT que já existe. Como esse cara aqui tem que ser compatível com esse, então eu estou tendo que utilizar o ToShar para fazer essa compatibilidade de dados. No caso aqui, os dois precisam ser strings, né? E aqui eu já estou aproveitando para formatar uma casa inteira com 2 decimais, tá? Então, ó, rodando essa select aqui, a gente tem vários funcionários sem comissão e alguns funcionários com comissão que eles já tinham aqui, ó, tá? Vários funcionários sem comissão e alguns com comissão. Dessa forma a gente resolve o exercício 10, tá? Exercício 11. Faça uma select que mostre o código, nome, salário em formato do caractere asterisco. Para cada 1000, um caractere asterisco deve ser exibido. Ordene em ordem decrescente pelo salário e dê os devidos apelidos para a coluna. Então, se o cara ganha, sei lá, 24 mil, que é o do caso do ADPress lá, vão ter que mostrar 24 asteriscos. Se o cara ganha 5 mil, vai ter que mostrar 5 mil asteriscos. Se o cara ganha 4.800, vai ter que mostrar 4 asteriscos. Tá? Interessa só realmente a divisão por inteira aí. Para a gente então resolver esse problema, a gente pode fazer o que? Dessa maneira, né? Ó. Employee ID, first name, beleza, né? Seria o código e o nome aqui. O salário em formato de caractere. Olha o salário aqui, ó. Para cada 1000 dele, a gente mostra o que? Um asterisco. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar realmente o valor do salário aqui, ó, para a gente poder confirmar. O salário então vai ser o campo. Agora o que ele quer exibir? O salário dividido por 1000. O salário dividido por 1000 sempre vai dar 4, 5, 2, correto? Que basicamente vai ser o número de estrelas. A gente está pegando o que? Somente a parte inteira. Ou seja, a gente está truncando esse valor aí, ó. Tá? As, sal, estrela. Então isso daqui é mais para mostrar para vocês, né, que quantas estrelas a gente vai ter que exibir. Então eu fiz um campinho separado aqui, ó. Agora, o que faz exibir a quantidade de estrelas, né, no caso de asterisco, pela quantidade aqui do salário dividido por 1000, no caso é o LPAD. O LPAD ele está fazendo o que? Ele está preenchendo, né, com um determinado caractere a quantidade que a gente quer. Bom, esse cara aqui seria o que? A nossa string. A nossa string é a própria estrela. Aqui o trunc de salary dividido por 1000
é justamente esse cara aqui, ó, trunco de célula dividido por 1000. Ele que vai dar a quantidade de estrelas a serem repetidas, ou a quantidade de caracteres que devem ser repetidas. E qual é o caractere que eu quero exibir? Justamente esse cara aqui, ó, o asterisco, correto? Então, se a gente pegar e fazer essa execução aqui, ó, nesse caso aqui, ó, são R$9.000 o salário dele. Nós temos aqui, ó, 9 estrelas, né, que ele está apontando aqui, seria os 9.000 dividido por 1000. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estrelas. Ó, aqui no caso dos 4.800, ó. 4.800 não completa 5. Então, ó, eu só estou pegando 4 estrelas. Dividido por 1000, né, dariam 4. Somente 1, 2, 3, 4 estrelas. Esse daqui seria o nosso resultado, então. Ok? Isso, então, resolveríamos o exercício 11. E, finalmente, o exercício 12 e último aí, né? Faça uma select que mostre o código, o nome, job ID e o nível do funcionário que está com base em seu job ID, seguindo a regra abaixo. Utilize a função decode e o case separadamente e dê os devidos atributos. Então, se o cara tiver ali, ó, o job ID como ADPress, a gente vai ter que colocar ele como o quê? Presidente. STMan, gerente. ITprog, desenvolvedor. SA, rep, representante comercial, rep comercial. A gente vai fazer aparecer, né, realmente esses resultados aqui. E, caso não for nenhum desses jobs aqui, for o restante, outros. Correto? Ele fala para fazer com a função decode e a função case aqui, ó, separadamente. Beleza. Primeiro, a função case. Tá, ó. Então, na nossa função case ficaria mais ou menos assim. Select Employee ID, First Name, Job ID. Beleza. Case Job ID, when ADPress, then presidente. E assim sucessivamente. When STMan, then gerente. When SA rep, then rep comercial. Else, bom, se não for nada disso daqui, né, ó, dessa comparação, outros. E eu chamei essa coluna aqui de nível. Ó. Então, rodando esse cara, né, sempre eu tenho que fechar o case, tá, ó, o end fecha um case, e o as nível aqui, ele está apelidando a coluna. Correto? Aqui então, ó, se o cara é um ADPress, presidente. Se o cara é um ADVP, outros. Por quê? Porque ela não está no em comparando. E se ele é um ITprog? Desenvolvedor. Ó, tá aqui então. Beleza? Dessa forma a gente resolve com o case. Agora, o decode é quase a mesma coisa, porém a sintaxe dele é bem mais simples, né? Bem mais compacta. Aí. Bom, Employee ID, First Name e Job ID seria a mesma coisa. Agora aqui, ó, decode. Qual é o campo que eu quero comparar? Job ID. É igual a ADPress? Se sim, presidente. É igual a STMan? STMan? Se sim, gerente. É igual a ITprog? Se sim, desenvolvedor. É igual a SA rep? Se sim, representante comercial. Se não, outros aqui, ó. A última opção de todas é os outros. Porque ele não encontrou nenhuma dessas aqui a serem comparadas, ó. Aliás, essa daqui, né? Correto? Chamamos tudo isso daí de nível. E executamos. O resultado também é o mesmo, ó. Não muda. Certo? A sintaxe do decode ele é bem mais simplificada, né? Mas em termos de legibilidade ou case, ele é melhor para esse caso, né? Ele fica mais legível, seu código é mais fácil de entender. Aí é a opção de gosto de estar utilizando realmente. O Oracle oferece os dois modos aí tranquilos para a gente estar utilizando. Bom, com isso então a gente finaliza a nossa correção dessa lista aí. Até mais.